quatro questões. Muito bem, então, muito obrigado a todos. Esta é mais uma Smart Discussion que temos aqui na Rentrée. Esta em particular é uma sessão muito importante, porque, como sabem, o território é um tema absolutamente crítico para o desenvolvimento do país. Tem estado na ordem do dia por motivos mais diversos, nomeadamente no verão, como sabemos, está sempre em cima da mesa por causa da questão dos incêndios, mas não é só dos incêndios que se trata o território. E, portanto, vamos ter aqui, claramente, uma sessão muito interessante. Mas antes de passar à sessão de hoje, uma nota sobre as próximas sessões, porque normalmente costumamos fazer isso. Portanto, na próxima quinta-feira vamos ter uma sessão muito interessante sobre a relação entre Portugal e Dinamarca. Portanto, nós fizemos aqui um ciclo sobre a relação comercial e económica entre o nosso país e outros países. A Dinamarca está a ter neste momento a presidência da União Europeia. É um país muito interessante do ponto de vista económico, do ponto de vista também do modelo social, e vamos ter uma sessão na próxima segunda-feira, 22, temos uma sessão sobre a sociedade da inteligência artificial. Portanto, nós tivemos na semana passada Daniel Inarati, que é um conhecido pensador, e na sequência dessa, na próxima segunda, vamos juntar o professor Alindo Oliveira, que é conhecido de todos, e o Bernardo Caldas, que é uma jovem estrela, se assim se pode dizer, da IA, para nos falarem da IA numa dimensão um pouco diferente. As questões sociais, o problema da ética, tudo aquilo que está por trás do ponto de vista mais estrutural dentro da IA. E depois, para terminar, no dia 23 vamos ter uma coisa um bocado diferente, mas que eu acho que vai ser muito interessante. Nós temos no nosso grupo várias pessoas que trabalham em Bruxelas há muitos anos, e a ideia é juntá-las, e com a coordenação do Henrique Boneco, penso que é conhecido de todos, ele é colunista do Expresso e é um homem que está em Bruxelas há muitos anos, vamos ter uma conversa com eles e com os participantes sobre o que é isto de estar em Bruxelas, que tipo de experiências é que têm. Portanto, acho que é também uma sessão muito interessante. Mas pronto, voltando à sessão de hoje, é uma sessão, de facto, como eu disse, muito interessante. Contamos aqui com duas pessoas que dispensam apresentações. A professora Helena Freitas, começando pela ordem alfabética, que é professora da Universidade de Coimbra, tem exercido ao longo dos tempos várias funções, não vale a pena agora estar aqui a referi-las, porque são tantas. Tem o condão de ser diretora do Jardim de Serralves, que é uma coisa que a mim me diz muito, porque sou do Porto, e, portanto, tenho essa nota muito particular. E tem uma intervenção pública ativa, que é conhecida de todos. A professora Luísa Schmidt é também conhecida de todos, é professora do Instituto de Ciências Sociais, da Universidade de Lisboa, é colunista do Expresso, tem também uma intervenção pública e cívica muito grande. Portanto, passamos a palavra às nossas oradoras, e depois a ideia é termos aqui uma open discussion com todos. Quem quiser fazer qualquer questão ou comentário, por favor, levante a mão. Eu próprio também dinamizarei junto das pessoas. Muito obrigada, e passo a palavra então, conforme combinamos, à Luísa Schmidt, está bem? Muito obrigado. Obrigado, boa tarde a todos e muito obrigado ao Jaime pela sua atividade sempre tão forte, não é? Que nos põe aqui todos a pensar e a conversar. E então, hoje o desafio, a minha colega, não é, de painel, a Helena Freitas, que futuro para o território? E o Jaime deu-me aqui os 15 minutos e eu ia dividir isto em três pontos principais. O primeiro ponto, falar um pouco dos antecedentes. Os antecedentes que, aliás, todos conhecemos, mas que é bom relembrar. Porque o território tem a ver com a maneira como o território se foi organizando. O território português sofre de desequilíbrios estruturais que não pararam de se agravar nos últimos, eu diria, nos últimos 70 anos. E pode ser mais atrás, mas para pensarmos desde essa altura, em que nós vemos que o êxodo rural que se acelera com o plano de povoamento florestal, sobretudo nos anos 50, e depois mais fortemente nos anos 60 e exponencia-se depois do 25 de Abril e nos últimos 50 anos, contribuindo para a expansão da área metropolitana de Lisboa, que no que muitos classificam em mancha de óleo, ou seja, num alastramento descontrolado dos subúrbios, e depois, com a entrada em si na Comissão Europeia, em 86, o problema do êxodo rural continuou. Numa fase em que se deu uma acelerada reestruturação do setor agrícola, com uma diminuição abrupta do fator de trabalho, pelo que a população residente no interior deixou de estar maioritariamente ligada ao setor primário e continuou sempre a sair para o litoral. E a verdade é que hoje, dados do INE, temos cerca de 82% da população a viver no litoral, considerado 30 a 40 quilómetros desde a zona costeira, onde também se concentram cerca de 70% dos edifícios, sobretudo no eixo Braga-Setúbal e depois no Algarve. O Algarve é uma espécie de país deitado, não é? Portanto, dentro sobretudo nas zonas costeiras. E também é no litoral que se
estradas e autoestradas, construídas depois, sobretudo depois, as autoestradas, sobretudo depois da adesão à Comissão Económica Europeia. Nós, quando chegámos a 86, tínhamos 187 quilómetros de autoestradas e concentraram-se aqui também, no litoral, aqui no litoral, as atividades económicas. E em consequência disso, temos o interior envelhecido, abandonado e abandonado ao mesmo tempo de população e de atividades económicas, às quais nunca se contrapôs uma piada, que é a tendência de um também cada vez mais carente de infraestruturas de apoio social e de acessibilidades. Portanto, a mobilidade é algo que nos trabalhos que temos feito no projeto ODS local, nós temos ido muito pelas zonas justamente do interior, sobretudo muito também as fronteiriças, e temos e temos sempre esta noção de que as acessibilidades são absolutamente inexistentes e precárias e más, não é? Temos uma ferrovia absolutamente incipiente. Nós desativamos 40% das linhas férreas nos últimos 50 anos, sem nunca as ter substituído. Portanto, não temos ligação entre cidades médias por via férrea. Nas zonas metropolitanas, a ferrovia também pouco se desenvolveu, e quando pensamos na área metropolitana de Lisboa, por exemplo, e tudo isso resulta nos excessos do que podemos designar uma rodoviarização do país. O último Eurobarómetro mostra que os portugueses são os europeus que mais utilizam o automóvel todos os dias, o que significa gastos de energias dos carros e nas pessoas, como é evidente. Portanto, temos litoralização, metropolitização, rodoviarização. Este era o primeiro ponto, um pouco os antecedentes que nos levam àquilo que é hoje o panorama atual. E olhando para o panorama atual, nós vemos que os últimos censos, os de 2021, mostram como o êxodo rural não parou, mesmo entre 2011 e 2021. E os dados do INE mostram também o aumento da construção do litoral. Estou atualmente a fazer um trabalho em que estou a atualizar esses dados e vê-se estas duas coisas. Portanto, sobretudo, e é um trabalho feito a partir das freguesias, mesmo as freguesias litorâneas. Não é sequer o município, é as freguesias. Portanto, para utilizar uma expressão do meu colega João Ferrão, temos um país inclinado, com um interior progressivamente mais vazio, particularmente centro e norte, claro, com uma grande parte da floresta desordenada e em propriedade absolutamente pulverizada, não é? Quase 600 mil proprietários, sem serviços básicos, um interior também muitas vezes com carência de serviços básicos, e em geral sem dinâmica económica e criação de emprego e sem as tais acessibilidades fáceis. Enfim, um interior que tem sido negligenciado. Isto em termos dominantes, porque depois, claro, que há casos excepcionais nestas áreas. Isto temos aqui hoje o presidente da Câmara do Fundão, o Dr. Paulo Fernandes, que é um caso e um exemplo, mas que infelizmente não é generalizado. Depois podemos também falar disso. Temos isso, portanto, o interior, e depois também temos um litoral sobrecarregado de pessoas e de casas, que muitas casas, mas com grande falta de habitação. Cidades gentrificadas, subúrbios problemáticos, muitos deles com parques edificados degradados, e ao mesmo tempo que aumentam os bairros de lata que estavam quase erradicados nos anos 2000, praticamente erradicados. Porque tudo isto se fez sem planeamento efetivo. Houve, sem dúvida, inúmeros instrumentos de gestão e planeamento que sucessivamente foram surgindo. Basta pensarmos, primeiro nos PDMs, que ficaram todos, a primeira geração toda foi feita toda no arranque dos anos 90, os PROTs, Planos Regionais de Ordenamento do Território, os PROFs, os Planos Regionais de Ordenamento Florestal, tudo no final da década de 90, viragem para a primeira década de 2000. O PNPOT, o Plano Nacional de Política de Ordenamento do Território, com a sua primeira versão em 2007, 2008, 2009 e agora uma outra em 2020. Portanto, planos não nos faltam, mas nunca o planeamento conseguiu efetivamente planear. E como resultado temos hoje o desordenamento do território como o principal problema ambiental no país. Ambiental e não só, porque ele também tem muitos impactos económicos que já vimos, falei adiante. Portanto, atualmente há outro problema aqui, que é o problema dos impactos das alterações climáticas, que vão agravar esta situação, porque é justamente
na linha de costa e nas florestas, que se vão encontrar expressões muito agudas das consequências desta falta de ordenamento do território. O país está exposto e vulnerabilizado. Portanto, os problemas mais graves identificados, por exemplo, no Roteiro Nacional de Adaptação, que saiu em 2024, portanto, o ano passado, os problemas são a afetação, já se sabe, a afetação das as ondas de calor e de frio, portanto, com todas as afetações que isso traz ao nível da saúde pública, mas também ao nível do potencial que cria para o aumento de risco dos incêndios, que é outra das questões graves e mais graves identificadas nesse roteiro, e os riscos costeiros e a erosão associada ao aumento do nível do mar. Isto ao mesmo tempo que o cadastro florestal vai a passo de caracol, no norte e no centro, no norte e no centro, e ao mesmo tempo que os direitos, chamados direitos adquiridos, se mantêm nas zonas costeiras, mesmo naquelas que já estão em risco declarado. Portanto, perante isto, se não formos nós a mudar, as alterações climáticas também encarregar são elas próprias de o fazer, mas com custos sociais e económicos tremendos ao nível dos gastos do Estado, seja no combate aos incêndios e na reposição dos estragos, como vemos já as contas que aparecem depois de esta catástrofe que aconteceu grave este ano, seja na destruição de praias e das casas. Nós, todos os anos, o erário público gasta milhões, mas mesmo muitos milhões, dezenas de milhões, na reposição das areias, um pouco por toda a zona costeira, e bem, porque nós precisamos ter praias. E ao mesmo tempo gasta milhões também a combater os incêndios, não é? E isso também sabemos, não é? E a recuperar depois dos incêndios. E também há enormes perdas e gastos por parte das pessoas e bens. Por exemplo, as casas e hotéis que se desvalorizaram já na sequência destes últimos incêndios, foi um artigo do Expresso esta semana, mostrava já, contabilizava essa perda das casas, do valor das casas, do valor dos terrenos e também até dos hotéis, não é? Havia dos hotéis porque perderam turistas, perderam a sua capacidade e é algo que vai durar, porque ninguém quer ir para uma paisagem que esteja completamente queimada, não é? Portanto, é uma coisa que vai demorar a refazer. É como se o país, às vezes, para dramatizar um pouco, é como se o país estivesse numa espécie de tenaz entre um interior que arde e um litoral que se esboroa. Estou a exagerar, mas na verdade já perdemos 13 quilómetros quadrados de litoral. Portanto, e temos largas faixas condenadas. E é isto que é necessário mudar antes que outros fenómenos mais extremos nos venham, se venham encarregar de nos fazer mudar. E agora entrava no meu terceiro ponto, que é lançar algumas ideias para depois debater convosco sobre os futuros que se antevêem. Falar um pouco sobre isso. Um futuro possível é continuar o cenário business as usual, é continuar tudo como está, tudo na mesma. As vulnerabilidades conhecidas permitem calcular o que é que vai acontecer à vida de muitas pessoas com o colapso, seja no interior por via dos incêndios e devido à tal maior frequência das ondas de calor, seja no litoral, nas zonas costeiras, sobretudo, estou a falar sobretudo das zonas costeiras, com a subida do nível do mar associada à erosão e a perspectiva crescente da ocorrência de eventos extremos no Atlântico. No Mediterrâneo já sabemos, já ocorreram, mas no Atlântico também estão a ocorrer. Ou seja, deixa-se o país ficar progressivamente à mercê de dinâmicas que lhe são cada vez mais negativas, alheias ao interesse do próprio país e que determinarão a continuação do agravamento da situação atual, incluindo a continuação da ineficiência crónica das políticas corretivas e tal irá conduzir a consequências drásticas, ainda que possam ser algo mitigadas em algumas regiões, com CIM mais preparadas, com municípios mais proativos, como é o caso do Fundão, mas e outros também que conheço, enfim, que conseguem criar nichos, mas que, no fundo, são fragmentos territoriais mais felizes, mas que, em geral, ação arrastada no resto do país continuará. Portanto, tudo isto e depois com custos sociais e económicos elevadíssimos, como já referi. E as seguradoras bem o sabem. As seguradoras estão muito preocupadas com a questão dos incêndios, com a questão das inundações,
cheias e zonas costeiras estão bastante preocupadas por isso. Não sei se está aqui alguém das seguradoras, mas compreendemos bem que este é um problema que as preocupa. E o que nós estamos a assistir por enquanto é uma insistência neste cenário. No caso das zonas costeiras, que é o caso que eu tenho estudado e que percebo e, portanto, tenho trabalhado, continua tudo a tentar retirar benefícios do risco, porque em Portugal quem paga esse risco é o Estado, ou seja, nós, não é? Pagamos milhões para a areia que todos os anos se enchem as praias e pagaremos mais milhões pelas indenizações a dar às casas que estão em zonas de risco costeiro e que possam cair ou ser demolidas. Já pagámos lá embaixo o Val do Lobo, não é? Quando caíram aquelas duas casas na Riba, foi o Estado que pagou. E o Estado paga porque o Estado, na nossa legislação, noutros países não é assim, já não é tanto assim, não é assim em vários países e começa a ser diferente, mas no caso português, desde que haja uma licença de construção, a partir desse momento o responsável é a autarquia, o responsável é o Estado. Portanto, mais ainda, neste caso das zonas costeiras, é que se continua a construir, ou a querer construir nas zonas costeiras já em risco, e os exemplos são inúmeros. Eu não vou dar muitos, mas a Ribeira do Jamor, ali mesmo, em cima da Marginal, com um projeto absolutamente brutal, e já com grandes, estudado, não é, pelas universidades como algo que pode vir a ser muito grave, mas há o Alentejo, o Algarve, enfim, mesmo em áreas altamente vulneráveis e já em risco declarado. Portanto, estamos, no fundo, a empurrar os problemas com a barriga para a frente, com a barriga, não é? Sem querer encará-los, e a mesma coisa, de certo modo, acontece com o interior. A Helena falará com certeza muito nisso, mas todas as políticas que estavam previstas e que estão desenhadas para a questão das florestas também demoram muito a arrancar e a ser postas em prática. Mas queria dizer que eu pessoalmente não acredito que isto se mantenha, que este cenário business as usual se mantenha, até porque, como eu dizia, as companhias de seguros estão altamente atentas a estes factos e não só, há vários agentes económicos também, setores económicos, que também estão preocupados e que estão a perceber que isto pode trazer grandes problemas, como é o caso da indústria do papel e todo o setor das madeiras, entre outros, não é? Que estão a ser prejudicados também muito por esta situação, de que se vive em Portugal. Portanto, num cenário proativo e esperançoso, agora para deixar esta primeira intervenção, portanto, no outro cenário, portanto, num cenário que seja de facto esperançoso, o futuro passa por quê? Passa por políticas públicas fortes, que ao mesmo tempo garantam a correção dos erros que vulnerabilizaram o país e consigam utilizar essas mesmas políticas para incremento económico, desenvolvendo novas atividades económicas que passem por diversas áreas, claro, pelo restauro ecológico e paisagístico, pelas formas de agricultura regenerativa, por novo tipo de indústrias, como é o caso, volto a citar, o Fundão, e outros casos também pelo país também acontecem, e pensar em atividades também, por exemplo, como uma atividade que tem um potencial enorme no país, mas da qual não temos retirado dividendos, como por exemplo o termalismo, as termas, não é? E o próprio turismo, repensar o próprio turismo. E estas políticas públicas fortes passam por um acordo de bom senso. Eu sei que o bom senso é um recurso muito escasso, mas ele é fundamental para isto. Portanto, é preciso este acordo de bom senso e de parceiros para evitar que todos percam. E é este o momento certo, depois do que aconteceu este verão, e estamos aqui a conversar justamente nessa sequência, e por causa disso, às vezes há momentos certos para encontrar, portanto, para procurar e conseguir concordâncias entre os diversos setores económicos e políticos em vista a um interesse não só deles, mas de todo o país. Estamos a falar do bem comum. Mas isso só se consegue com uma coisa que nós nunca conseguimos, mas que temos que vir a conseguir para mudar esta situação, que é o chamado Pacto de Regime, em que permite ultrapassar os problemas graves em que nos encontramos entupidos, floresta, zonas costeiras, etc., e planear e ordenar o nosso território. O ordenamento do território significa hoje em dia, eu diria, qualquer coisa parecida com a racionalização geral da vida e do destino do país Já tem e da mais dois minutos, própria está bem? economia. Já, Mais dois já, já minutos. Está acabei? bem. Portanto, é preciso encarar seriamente a questão florestal e da faixa
costeira, porque elas são questões de soberania. Depois já podemos falar. Obrigado, desculpe se me Não, dei. não, esteve bem, muito objetivo, muito claro, e acho que vamos ter aqui uma discussão, espero eu, com as pessoas que estão presentes, muito interessante. Helena, Muito bem, muito obrigada também ao Jaime e a todos. Isto fez aqui uma espécie de, temos aqui uma espécie de assembleia de cidadãos. Eu acho muita graça a este grupo que o Jaime criou, com certeza com outras pessoas, porque há uma enorme diversidade e perspectivas. Nota-se e sente essa diferença, mas é possível realmente perceber. Isso também é importante e por isso eu também acho cada vez mais interessante esta plataforma e acho que ela devia ter até alguma podia ter algum papel efetivo, digamos, na própria, não é bem um think tank, mas é uma estrutura, uma plataforma de facto muito livre e ao mesmo tempo que acaba por ser muito rica. Por isso agradeço também a experiência e cumprimento todos, o Jaime, a Luísa e todos os que estão aqui. Portanto, no fundo, a Luísa já fez aqui uma introdução, pronto, ao tema e realmente acho que é fácil perceber enfim, antes de mais, esta questão do território português, de facto, a assimetria não é apenas económica ou demográfica, é também histórica e ecológica, portanto, de facto, um litoral densamente urbanizado, com polos de inovação e maior acesso a serviços, contrasta, de facto, com o interior despovoado, envelhecido e marcado, de facto, por um mosaico rural em mutação também, isto é muito importante, portanto, é um mosaico rural que também está em profunda mutação, por razões diversas, mas que evidentemente também estão associadas, também são determinadas por esta mudança demográfica, mas não só, mas que, como estava também a Luísa a dizer, terá também agora outros, digamos, outros agentes de mudança, designadamente as alterações climáticas, mas onde é notória a perda da população, que também fragiliza a gestão da terra, portanto, isto no fundo acaba por ser aqui é um conjunto de fatores que atuam de forma simultânea e sistémica e, portanto, que estão a acontecer, portanto, em tempo real e que estamos a assistir na nossa, enfim, em muito poucos anos estamos a perceber, de facto, uma progressão destes fatores. Portanto, esta fragilização da gestão da terra depois aumenta o risco, como os incêndios ou a desertificação, com consequências também para a estabilidade e a própria resiliência ecológica dos nossos ecossistemas. E por outro lado, que também é muito importante, e temos aqui então designadamente o Paulo, que eu também cumprimento, portanto, os municípios. De facto, esta situação coloca uma pressão enorme sobre os municípios, que estão descapitalizados também, e que têm, de facto, depois, digamos, em cima, a responsabilidade de atuar, digamos, de atuar até em respostas para as quais, enfim, têm também cada vez mais dificuldade. Portanto, esta dualidade litoral-interior ainda é atravessada por diferenças norte-sul, portanto, entre zonas de agricultura intensiva e de alto valor natural, portanto, que resultam de facto de séculos de políticas centralizadas e de uma visão do território que, de facto, tem cronicamente este problema. Eu gosto sempre até de recordar e de citar portanto, uma frase de Sá de Miranda, portanto, com 5 séculos, que eu acho fantástica, não é? Que de facto dizia com muita propriedade, há 5 séculos atrás: não me temo de Castela, mas temo de Lisboa, que ao cheiro desta canela o reino se nos despovoa, não é? Portanto, isto é de facto um movimento, este movimento não é novo. Mas o que se passa é que, digamos, num tempo em que de facto as alterações acontecem de uma forma muito rápida e muito profunda, isto é mais sentido. Portanto, trazendo agora, digamos, mais exatamente esta assimetria e concretamente aquilo que é o território, portanto, aquele que nós sentimos que é o que está a sofrer mais este processo de descapitalização. Portanto, eu estou convencida, convictamente, que sem mudar a escala de decisão, não mudaremos nunca o destino do interior. Portanto, eu agora até estou aqui a desviar um bocadinho concretamente do território em sentido mais amplo, com tudo isso, com tudo o que me inquieta e me interpela, porque de facto é uma área em que gosto bastante de pensar. Não tenho hoje qualquer dúvida que, sem alterar a escala de decisão, não conseguimos mudar esta trajetória. Mas, portanto, e porquê? Portanto, e agora entrava aqui só aqui num conjunto de aspectos, em que vou tentar, digamos, onde é que me parece que nós temos, o que é que, digamos, um conjunto assim muito rapidamente de pontos que identifiquei como, pronto, a questão de facto da coesão territorial e a demografia, portanto,
a política de coesão territorial e, nesse sentido, é muito preocupante quando, portanto, eu realmente acho que, em termos de política setorial, ela é uma política muito importante e é transversal, portanto, colocá-la, inseri-la no contexto, digamos, subordiná-la à economia, do meu ponto de vista, não é a melhor escolha. Portanto, eu percebo que transitoriamente isso tenha acontecido por razões que se prendem com os investimentos, enfim, enfim, fundos estruturais, mas de facto a política de coesão é a política que o país precisa, exige e que é absolutamente determinante para o nosso futuro e, portanto, ela tem que ser realmente uma política transversal, capaz de dialogar, articular com todas as políticas setoriais, porque não há outra maneira. Nós não conseguiremos combater este processo de desertificação em curso. Nós estamos, eu não trago números, não vale a pena estar a amassar-vos com isso, mas, portanto, as perdas que assistimos nas últimas décadas de perda da população ativa, população jovem, de facto, de grande parte dos chamados 2/3 do território nacional, é absolutamente inequívoca. Temos algumas âncoras que foram construídas com muita inteligência, como, por exemplo, temos aqui o exemplo do Fundão, mas, de facto, de uma forma geral, nós estamos a perder ativamente e vejo, não sei se estiveram atentos, os resultados do ingresso no ensino superior, do acesso ao ensino superior, se estiveram atentos, os politécnicos e universidades do interior tiveram, digamos, menos de metade, digamos, da entrada de jovens, portanto, estão a sofrer de uma forma mais significativa, portanto, a perda de acesso dos estudantes no ensino superior. Isto é trágico para os territórios do interior, porque, de facto, as universidades e os politécnicos têm sido uma rede de alguma, digamos, retenção de talento nos territórios e, portanto, perder esta, digamos, energia da ativação que se mantém é um erro e nós temos que atuar já. Portanto, o que está a acontecer não vale a pena como paliativos, não vale a pena pequenas bolsas, não vale a pena. Nós temos mesmo que atuar no sentido de regenerar este sistema científico e tecnológico nacional integrado nestas regiões e, sobretudo, universidades e politécnicos. Eu acho que nós devíamos já estar a criar uma rede, uma plataforma de entendimento e de definição de onde é que devem ser as áreas estratégicas nesta rede universitária do interior. Devemos rapidamente constituí-la, porque ela não vai, ela está a perder ativamente, e eu penso que isso é mais uma, digamos, machadada sobre os processos de perda de densidade nos territórios do interior. Portanto, não, é preciso contrariar, de facto, isto é aquela questão que tipicamente dizemos, como é que contrariamos este processo de certificação, como digo, sem uma política de coesão territorial ativa, isso então me parece ainda mais difícil. Precisamos de diversificar uma economia e uma economia que corresponda a estes territórios, o que significa que é preciso valorizar a bioeconomia, portanto, não há outra economia que possa corresponder a este reequilíbrio do território, portanto, é a partir da bioeconomia, das energias renováveis, sim senhor, o turismo da natureza, as agroindústrias de qualidade e inovação rural. Portanto, este tema da inovação rural é, aliás, muito caro, inovação rural e social ao Paulo, ele eventualmente levantará esta questão, mas, portanto, esta economia diversificada e regenerativa é absolutamente aquela que impulsionará ou que poderá ajudar a impulsionar. E, portanto, isso significa que nós temos que ser capazes de aceitar que é preciso uma política diferenciada que consiga reequilibrar o país e que tenha em atenção e respeito aquilo que são, de facto, as qualificações e os valores que nós temos em territórios. No território português não é todo igual, não é? Portanto, isso tem que também ser, e não pode, por isso mesmo, ter uma política pública que é igual onde quer que estejamos. Não pode ser, não faz sentido. Nós depois temos o problema também dos serviços públicos de proximidade, portanto, também é preciso garantir um conjunto de políticas públicas que são, enfim, de saúde, educação, da mobilidade, da cultura, da conectividade digital. Sem isso não há condição de permanência, portanto, não podemos esperar que as pessoas, de facto, escolham viver em territórios onde não existe acesso a serviços públicos de proximidade, portanto, ninguém vai fazer isso e, portanto, nesse sentido a política pública tem que ser muito mais inteligente, porque evidentemente que eu não preconizo que o Estado possa
digamos, responder de uma forma imediata ou de uma forma, portanto, não podemos estar em todo lado, evidentemente que não, mas há hoje formas inteligentes de fazer ou de gerar e garantir serviços públicos de proximidade, porque isso é preciso dizer que é uma condição absolutamente fundamental para a democracia. Portanto, se eu não consigo dar resposta de uma forma igual a todos os portugueses, eu tenho aqui um princípio, não é, de quebra da relação democrática, não é? Temos também as infraestruturas verdes e a gestão do solo, portanto, esta questão da reconversão florestal, dos mosaicos agrícolas, dos corredores ecológicos, para prevenir incêndios e reforçar a resiliência climática. Este é um problema muito premente. Nós estamos a assistir, portanto, percebemos que a nossa floresta está completamente desajustada daquilo que é a próxima realidade climática, de que é a condição demográfica, de que é a condição económica. Portanto, esta floresta não serve o país. Portanto, nós vamos ter que pensar, temos que a pensar, mas ela é essencial, é crítica. A floresta, nós precisamos da floresta, evidentemente é um bem, nós temos uma economia territorial que também é muito apoiada na floresta, portanto eu penso que não sou da opinião que se deva fazer uma reconversão acelerada ou insensata, ou digamos, da floresta, mas não tenho dúvidas que os novos cenários climáticos nos obrigam a pensar até pela produtividade. Então, é a própria indústria, do meu ponto de vista, a indústria que hoje ainda usa a floresta como matéria-prima, não tem interesse em ter uma floresta desordenada, uma floresta sujeita, digamos, em que perdemos, como perdemos este ano, 250 mil hectares de floresta, portanto, para já, não sei ainda o que é que a ideia de que os incêndios florestais acontecem no verão acabou, portanto, nós não temos essa que hoje a ciência tem, nós podemos ter incêndios florestais em qualquer altura do ano, vamos ter com intensidade crescente, os relatórios são públicos, não quero agora falar aqui sobre o tema exclusivo, mas é um tema da maior importância, porque de facto a floresta é base, não só porque é base de uma economia, mas é também, digamos, uma floresta é o ecossistema vital que garante depois todo o conjunto de serviços que nós precisamos, da água, do solo. Portanto, a floresta é a base, de facto, da resiliência também ecológica e climática do país. Portanto, nós também temos aqui que repensar a estrutura administrativa que temos, portanto, como é que podemos fortalecer os municípios. Temos municípios que estão, digamos, à beira de uma certa falência técnica, portanto, porque não têm recursos para responder às necessidades, o que significa que há uma aposta numa governança multinível e participada que estamos a adiar, mas ela acontecerá. Portanto, as comunidades municipais, intermunicipais, a missão que hoje têm está também é pouco, portanto não podemos ficar por aqui. Se esta for a estrutura intermédia que queremos implementar no país, eu sou a favor de uma, digamos, do papel das regiões, portanto, por várias razões, não sei se vamos, não sei se terei oportunidade, mas acho que de facto o país precisa de estruturas, temos que ajudar a quebrar este karma centralizador do país, e eu penso que as regiões podem ajudar. As comunidades intermunicipais não têm a configuração, digamos, não têm uma configuração que neste momento me pareça que consiga dar resposta, embora também possam ajudar, evidentemente, por exemplo, a questão das florestas, a questão florestal, eventualmente o programa, o plano que nós devíamos fazer, o contrato, o pacto que o Estado deve fazer, porventura pode passar pela intervenção, uma intervenção mais eficaz e mais presente das comunidades intermunicipais. Mas, portanto, esta questão da governança, de facto, é uma questão muitíssimo relevante e é urgente. A questão, de facto, também da valorização do património cultural e paisagístico, portanto, a valorização, enfim, é um tema talvez mais transversal, não vou avançar muito, mas evidentemente que nós, a base também da nossa economia, por exemplo, relacionada com o turismo, e é muito importante para o país, portanto, o turismo, de facto, assenta muito na valorização do nosso património cultural e paisagístico, não tenhamos dúvidas. Portanto, quando hipotecarmos esse património, perderemos também mais um ativo importantíssimo, portanto, da nossa economia, portanto, nesta dimensão. E temos, felizmente, um território nacional com uma riqueza cultural e paisagística imensa, e, portanto, é muito importante reforçarmos essa identidade e as práticas também adaptadas, portanto, ao futuro.
Um outro tema, não sei, que eu não quero, Sim, que queria trazer, diga. mais 3, 4 minutos, está bem? Depois damos o... Também, é a questão da tecnologia digital, portanto, nós ainda temos uma profunda assimetria nesta área e é lamentável, portanto, o território tem que estar todo coberto, por exemplo, hoje quando invocamos a necessidade de termos tecnologias de monitorização do risco, não só do risco florestal, do incêndio, mas de uma maneira geral, num território despovoado, evidentemente que a tecnologia é um auxiliar precioso para tentarmos encontrar técnicas, digamos, ferramentas de monitorização, mas ferramentas de monitorização, se não tivermos a conectividade digital, tornam-se muito, digamos, muito menos eficazes. Por outro lado, também, se quisermos ocupar o território, precisamos também de garantir que há conectividade portanto, evidentemente, e também não há empresas, não há pessoas, e sobretudo jovens, portanto, que também, digamos, possam estar num território em que não tenham realmente este serviço garantido. A questão também parece, vamos lá então muito rápido, mas gostava de mencionar ainda o tema da mobilidade inteligente, e, portanto, a acessibilidade, os transportes flexíveis, a ferrovia, portanto, a ferrovia foi, infelizmente, um grande erro que cometemos, portanto, termos abdicado uma ferrovia, portanto, de facto, que ocupasse o território, portanto, eu seria muito favorável, portanto, de facto, intercidades por distrito, pelo menos, portanto, de facto, nós devíamos ter uma ferrovia também disponível para a coesão territorial, portanto, enfim, isto foi um erro tremendo que, enfim, basta olharmos para a Espanha para percebermos, de facto, a perda que significou para o país esta insensatez, de facto, de acabar com os corredores ferroviários. Portanto, não... portanto, temos continuado, de facto, a apostar numa acessibilidade capaz de garantir a coesão. Há dois últimos temas só, que um tem a ver com a questão da soberania alimentar, portanto, é preciso apoiar a agricultura pequena. Nós temos ainda muita agricultura de pequena escala, muita agricultura familiar, circuitos curtos de comercialização, portanto, que são absolutamente indispensáveis, portanto, à vitalidade do território, a reconversão, digamos, há uma inovação que surge hoje na própria, também nesta questão, enfim, no sistema alimentar em geral, em que Portugal pode fazer também a diferença e é fundamental também para o nosso equilíbrio territorial. Portanto, terminava com a questão, de facto, das redes de inovação e conhecimento, a questão das universidades, dos centros de investigação. Eu sou da opinião que devíamos estruturar e discriminar positivamente uma rede mas não seria uma rede universitária, uma missão, isto devia ser uma missão, portanto, no jeito da Mariana Mazzucato, portanto, uma missão de facto das universidades, portanto, dos centros de investigação do interior, das incubadoras, portanto, como motores de facto de empreendedorismo e capacitação local. Portanto, elas estão a fechar, sob ainda há dias, por exemplo, em Ceia, julgo que foi a escola de turismo, que praticamente não tem alunos, ou não vai ter alunos. Portanto, isto acontecerá provavelmente noutras instituições politécnicas do interior, e, portanto, perdemos cursos é fragilizarmos ainda mais no fundo, estas âncoras que ainda têm alguma intervenção. Portanto, eu acho que neste momento, eu diria que é uma das urgências, de facto, é olhar para o ensino superior e tentar, de facto, atribuir uma missão a esta estrutura em rede, portanto, e capacitar também os territórios com o apoio desta infraestrutura. Portanto, em suma, os 4 eixos que eu diria transformar do território, economia regenerativa, portanto, energias renováveis e serviços de ecossistema, governança participativa, portanto, assembleias de paisagem, orçamentos regionais, ciência cidadã, portanto, governança multinível, as infraestruturas e corredores ecológicos, as universidades como pontos, digamos, universidades satélite, e a tecnologia para a coesão, portanto, conectividade digital e mobilidade inteligente. Bem, Portanto, estes sim, senhor. 3 ou 4 eixos. Muito bem, muito obrigado a ambas por terem sido muito objetivas. Portanto, nós temos aqui pessoas de muita qualidade, como aliás é habitual, mas hoje em particular, que obviamente irão, penso eu, acrescentar na discussão. Portanto, eu agradecia que as pessoas fossem também dando nota da intenção de
falar, mas eu começava por Paulo Fernandes, porque é Presidente da Câmara, tem um caso de sucesso, que é o Fundão, e, portanto, Paulo, começava consigo, e eu agradecia que todos fossem relativamente breves, para depois criarmos aqui uma dinâmica, está bem? Portanto, que fossem sintéticos naquilo que vão dizer, está bem? Muito obrigado. Ok, obrigado pela oportunidade, dar os parabéns por esta fantástica partilha que nos é proporcionada. Uma coisa que gostava de referenciar é estou um bocadinho farto dessa abordagem digamos, do Fundão Caso de Sucesso, porque por vezes a sensação que me dá, isso acontece às vezes quando falamos de inovação, também às vezes quando falamos de inclusão, que ainda me incomoda mais, que há aqui alguma questão de uma espécie de realidade ou paralela ou algo que nos permita fazer uma espécie de catarse, dizer que aquilo só acontece ali porque há alguma questão especial. E nos outros sítios, eventualmente, não pode acontecer determinado tipo de coisas. E não estou a referir, obviamente, no contexto que aqui foi colocado, que obviamente tem muita simpatia associado, mas de facto dizer isso porque neste país nós temos muito poucos projetos piloto, temos muito pouca capacidade de empreender e inovar em política pública, temos muito receio até de errarmos no âmbito de política pública, ou seja, empreender, estamos todos de acordo, mas ai daquele que erre, que falhe, temos muita dificuldade em lidar com estas abordagens que, se fossem simples, se houvesse uma fórmula de alguma forma pré-definida, se calhar já estava feito. E às vezes há tentativa e erro nas coisas, às vezes há mesmo tentativa e erro nas coisas e é preciso, se calhar, mudar um pouco as abordagens para eventualmente alcançarmos a outros aspectos. Se calhar o primeiro é o ponto de vista. A ideia do ponto de vista associado ao interior, isso é já digamos, uma interrogação para as duas excelentes intervenções anteriores e pessoas que eu prezo mesmo muito. Talvez logo a primeira ideia revolucionária, que é nós temos de facto uma oportunidade histórica à nossa frente do ponto de vista de ajudarmos as áreas metropolitanas na sua insustentabilidade. De facto, elas estão a precisar imenso da solidariedade do resto do país. Elas estão num momento absolutamente crítico do ponto de vista do que é a sua, começando logo pela sua questão central, que é a coesão social. Elas estão num modelo, numa abordagem que, obviamente, as macrocefalias seculares podem justificar, mas, sobretudo, o aceleramento dessas cidades, de facto, efetivamente, aí muito segregadas e com um problema fundacional, que é o custo do solo, que é basicamente impossíveis do ponto de vista do que é o reino do desenvolvimento de políticas de habitação em termos do que é a classe média portuguesa, o que na prática significa que elas neste momento não têm futuro. Por isso é um problema de facto incrível que estamos a deparar-nos e que é preciso olhar para ele com a gravidade que ele merece, dado que ainda por cima, infelizmente para todos, vejam só, onde nós temos o maior problema de insustentabilidade social no país, representa quase 70% do PIB em Portugal, o que é, de facto, algo que nos põe à beira de um ataque de nervos, utilizando uma expressão e de um filme maravilhoso do Almodóvar de há uns anos atrás. Isso é algo que eu peço reflexão. A segunda questão é a percepção de valor. Nós tivemos agora incêndios tremendos e também vou deixar uma questão sobre esse aspecto, que é relativamente simples na sua abordagem, na sua resposta. É, obviamente, mais complicado, mas tivemos, de facto, estes incêndios que diminuíram, obviamente, a percepção de valor, mas nós temos aumentado a percepção de valor junto do interior do país. Isso não acontecia até há relativamente pouco tempo, talvez 5, 6 anos
alterou-se a equação de percepção de valor, porque até há 5, 6 anos atrás, a minha leitura é que nós tínhamos uma percepção de valor cada vez mais negativa, o que significava, na prática, uma desvalorização que começava naquilo que é um dos seus fatores fundamentais, que quando entra na parte do real estate, ou seja, na perspectiva dos edifícios e da vertente do sol, coisa que se alterou de há 5, 6 anos esta parte, com uma valorização crescente desses ativos, se quisermos, de uma perspectiva muito, muito estrutural. Ora, se a percepção de valor muda muita coisa relativamente àquilo que é o conjunto de oportunidade em termos também de investimento num contexto de um país tão pequeno, obviamente, onde mais do que questões estruturais, parece-me que também há aqui questões um bocadinho de comportamentais relativamente a alguns aspectos de não investimento em determinado tipo de, ou então até algum desconhecimento de oportunidade relativamente a essa parte de território. Há um problema do país, na perspectiva da escala. As escalas, obviamente, é um assunto muito importante. Já se falou aqui da necessidade de olhar para as coisas em escalas distintas. As redes ajudam muito em geometria variável, mas há questões estruturais, que pode ser a escala intermunicipal, mas numa lógica bastante mais integrada e aberta não só às entidades públicas, mas também privadas, do ponto de vista do que é a promoção do desenvolvimento, e à escala regional. E a escala regional é assunto muito importante num país que pode ter 4 ou 5 regiões sem qualquer tipo de problema, sem pôr em causa, obviamente, a coesão nacional, e podemos ser mais eficazes do ponto de vista daquilo que é a utilização do recurso, nomeadamente recursos exógenos com fundos. Também. Mais democracia, no meu entender, é sempre igual a mais desenvolvimento. É muito importante ter planeamento regional, mas é muito importante que ele também seja subscrito por essa coisa tão fantástica chamada democracia. E a democracia direta regional é caminho e devíamos eventualmente equacionar se esse caminho é bom para Portugal, mesmo que seja, obviamente, difícil fazê-lo passar naquilo que hoje são também as linhas da percepção de um país que está, obviamente, também a ir pelo um caminho difícil, que é destes extremismos e destas abordagens tão populistas. A última questão tem a ver com a questão dos incêndios. No outro dia ouvi uma muito interessante sobre esta questão dos incêndios, que na prática dizia que se nós quiséssemos melhorar a saúde pública, o que é que apostaríamos? Apostaríamos na estruturação, da melhoria da qualidade do que é que são todos os agentes que fazem parte da saúde pública, pessoal, equipamentos, etc, etc, ou se aumentávamos o número de ambulâncias. Ou seja, se um aumento exponencial do número de ambulâncias significava uma melhoria da saúde pública. A mim parece-me que nós estamos a seguir um bocadinho esta lógica na abordagem do que é esta questão da redução de riscos e relativamente aos incêndios florestais. Nós hoje estamos a gastar uma autêntica fortuna cada vez mais crescente daquilo que é o combate aos incêndios, vamos chamar ambulâncias, literalmente, neste caso, às vezes, e não estamos, obviamente, a olhar para a questão estrutural que tem, obviamente, na alteração da paisagem, ou se quisermos, no regresso a abordagens de paisagens muito mais multifacetadas e de mosaico, como acontecia até há 3 gerações atrás, como resposta. Dizem-me assim, isso não é possível, porque hoje não temos uma economia agrária, vamos chamar sustentável, que imediatamente suporta do ponto de vista da viabilidade. Eu só digo uma coisa, nós gastamos 700 milhões de euros em combate. 700 milhões de euros em combate. Temos um plano de transformação de paisagem, que eu subscrevo, que vale 150 milhões em termos de investimento. Eu pergunto, quanto valor é que nós poderemos quanto valor é que nós poderíamos colocar do ponto de vista do que é um apoio a uma agricultura e uma pastorícia de montanha, ou um agrosilva pastoril associado àquilo que são os nossos territórios mais marcados pelos incêndios, são sobretudo territórios até conectados, protegidas, zonas, obviamente,
fora do que é, às vezes, os contextos aqui dos poucos arcos urbanos existentes, quanto é que nós teríamos disponíveis para gastar numa ótica de diminuição de riscos e de criar até economias sustentáveis, onde nem falo, obviamente, depois do reforço do que possam ser serviços de ecossistema, seja da biodiversidade, do carbono, que possam complementar, quanto é que estaríamos dispostos para que reduzir na componente daquilo que é o ataque, que já agora gastamos cada vez mais dinheiro e cada vez arde mais, o que de alguma forma não ajuda muito a perceber o que é que nos está a acontecer. Paulo Fernando, mais 2 minutos, está bem? Okay. Mais 2 minutos. Pronto, já estou mesmo no já meu acabou, minuto. muito bem. Pronto, ninguém pediu a palavra, mas eu tenho aqui várias pessoas, portanto, temos aqui o Castro Tavares, o Freire Sousa, portanto, pessoas altamente qualificadas, mas eu, se calhar, passava agora a palavra antes de passar a eles, que obviamente é importante que eles falem, ao Afonso Camões, porque eu tenho nota que ele foi pioneiro num projeto na área das aldeias. Afonso, quer dar uma nota muito breve sobre o tema? Afonso Camões, não sei se nos está a ouvir. Alô, boa tarde a todos. Boa tarde. Eu estou a ouvir sim, mas não estou em condições de intervir agora, pá. Desculpem Não? lá. Pronto, muito Estou bem. a ouvir-vos com muito gosto e saúdos a todos, mas não estou em condições de intervir agora. Muito obrigado. Muito bem. Sim, senhor, obrigado por nós. E cá está Vasco, como é o presidente agora da Associação de Estudos para o Interior, agora, o ASEC, portanto, se calhar não disse bem o nome completo, mas pronto, toda a gente sabe quem é a associação. Quer fazer uma breve nota também, por favor? Boa tarde, Jair. Eu peço desculpa de não ter dito o nome correto da ASEC. É a Associação Centro de Estudos do... Pronto, muito bem, sim, senhor. Muito bem. Eu não sou especialmente qualificado, ao contrário do que o Jaime disse, Mas pronto. Mas de qualquer maneira tenho vindo a refletir sobre este tema, até por força desse meu cargo. E, primeiro, eu penso que a professora Luísa Schmidt fez uma descrição muito correta da situação. A única coisa que eu tenho dúvida é na esperança dela, no cenário esperançoso. Confesso que se nada for feito, ou se não for adotada uma postura muito diferente por parte dos decisores políticos, eu penso que vamos continuar a assistir ao que aconteceu e ao que ela descreveu. Porque, ao fim e ao cabo, a situação hoje não é mais do que fruto das políticas que foram persistentemente seguidas ao longo dos anos. E, portanto, os agentes económicos normalmente são racionais e reagem aos estímulos. E os estímulos foram todos no sentido de inclinar o país para o litoral. Nós fechamos a ferrovia, como foi referido, e não abrimos nova, nem se prevê que abra tão cedo. Não garantimos ter uma coisa tão elementar como a cobertura digital a todo o país. Fechamos serviços públicos e, sobretudo, incentivamos fortemente a habitação e as atividades económicas no litoral. Eu não sei se viram uma coisa que se chama os investimentos estruturantes. Há um documento que foi publicado, penso que até foi pelo Conselho de Finanças Públicas, sobre os investimentos estruturantes no período de 2019, 2024, salvo erro. E depois há outro que é o Plano Nacional de Investimentos. E façam um exercício que é ver alguns investimentos, obviamente, do país como um todo. Mas se virmos aqueles que são específicos do litoral e os que são específicos do interior, de facto o desequilíbrio é muito grande. E a concentração na zona litoral e agora, cada vez mais, na região de Lisboa, é tão grande que as perspectivas que nós podemos ter neste momento, se nada for feito de muito diferente, e isso passa por não incentivar mais, digamos, a concentração no litoral, por muito que isso seja impopular por vezes, e ter de facto políticas assimétricas, desta vez que sejam de favorecimento do interior e não do litoral. Agora, tudo aquilo que está neste momento desenhado é de inclinar progressivamente mais o país para o litoral. Portanto, a solução passa, de facto, por haver uma mudança muito, muito radical de política, no sentido de favorecer o desenvolvimento equilibrado, favorecer o interior, é favorecer o desenvolvimento equilibrado do país. Há uma série de coisas das atividades económicas. A professora Helena Freitas falou, e bem, na questão da soberania alimentar e apoiar a agricultura de pequena escala. É outro aspecto que tudo aquilo que foi feito foi no sentido de desincentivar.
porque nós temos atualmente uma estrutura oligopolista de distribuição. Isto também não é muito popular, mas pronto, temos a distribuição é uma estrutura oligopolista que exerce, não sei se está aqui alguém ligado à grande distribuição, mas exerce de facto poder de mercado sobre os pequenos produtores. E isto passa-se com a passividade da nossa autoridade da concorrência. Não é? Que deveria ter aqui um papel importante no sentido. E aquilo a que assistimos hoje é, digamos, todos nós vemos produtos agrícolas importados de Marrocos, de Espanha, de outros lados, de qualidade pior do que a nacional, e os pequenos produtores cada vez com mais dificuldade de colocar e de produzir e de colocar os produtos. Então, isto passa por uma mudança radical de políticas, de investimentos, de facto, reorientar os investimentos para as áreas, dotar, de facto, o interior de serviços públicos. Não é aquilo que às vezes se diz, agora quando for criada uma nova instituição pública, põe-se ali em Coimbra ou noutro sítio qualquer. Não, não é isso. Eu não estou a falar de descentralizar o centralismo, porque às vezes o que as pessoas pensam quando falam da descentralização é descentralizar o centralismo, ou seja, pôr mais digamos, um pé do centralismo, mas sem ser em Lisboa. Portanto, passa muito por isso. E depois passa, de facto, o professor Helena Freitas falou nisto, numa reforma do Estado. Quando se fala na reforma do Estado, nós temos que ter consciência do que isto significa. É um conceito muito vasto. Engloba, que é o que se tem falado muito, a reforma da administração pública, não é? A eficiência dos serviços públicos, tudo isso, para facilitar a vida aos cidadãos, tudo isso é a reforma da administração pública. Mas depois implica também olharmos para a organização política e administrativa do país, descentralizando o processo de decisão. Não é descentralizar o centralismo, é descentralizar democraticamente o processo de decisão. Eu hoje estou convencido que esta mudança de políticas, de facto, só se faz se for acompanhada por uma descentralização do processo de decisão que torne, digamos, mais eficaz essa afetação de recursos. E passa também, mais uma vez, pela lei eleitoral, porque, como se sabe hoje, os políticos também dão uma atenção limitada às regiões do interior, porque eles dão poucos deputados, dão poucos. Exatamente. Então, é uma alteração muito profunda, que é urgente. Eu fico sempre um bocadinho preocupado quando se fala em políticas de longo prazo, como, por exemplo, alterar radicalmente a configuração da floresta. Isso é tudo muito, mas isso demora muitos anos. Então, nós precisamos de começar, obviamente, já. É evidente, todas as decisões que devem ser tomadas, que se forem tomadas, devem ser tomadas com um horizonte de médio e longo prazo. Nós precisamos de políticas que produzam efeitos tão depressa quanto possível. Sim, senhor. Muito bem, Carlos. Muito obrigado também pela síntese. O Jorge Paes, que é vice-presidente da Associação Industrial Portuguesa e é um homem do Alentejo, de Porto Alegre, penso que também queria fazer um comentário, não é? Jorge, agradecia também novidade, que é para darmos depois a oportunidade. Muito bem, faz favor. E obrigado por estar presente também. Sim, boa tarde a todos. Eu até tinha realmente baixado agora a mão, porque foi dito uma das coisas que eu ia dizer. Sim, que era justamente... pode reforçar. Que eu, a brincar, chamo a origem de todos os males, que é justamente a questão da lei eleitoral, no sentido em que, se nada for feito, inclinado, vai-se agravar exponencialmente nos próximos tempos, não é? O exemplo do Alentejo é claro, 8 deputados em 230, e é 1/3 do território, portanto é um exemplo da necessidade de introduzir qualquer equilíbrio na lei eleitoral, em que o território seja considerado, para conseguir, efetivamente, que quando chega o momento da decisão, haja outro tipo de atenção e de preocupação, e não apenas aqueles discursos bem-intencionados, politicamente corretos. Além disso, acho que, efetivamente, como já foi também referido, a escala de decisão tem que ser alterada. Não se parece-me utilizar muito o termo regionalização por causa de algum impacto político que o termo tem, mas seja que nome se lhe atribuir, há necessidade
para que efetivamente o dito interior tenha também outra capacidade de decisão, de alterar esse processo. E eu acho que, enfim, já também se pode concluir desde há muito tempo que as medidas de incentivo investimento do interior não são suficientes, não resultam, portanto, nos sucessivos quadros de apoio, as percentagens enfim, que se têm inserido na legislação não resulta, haveria também, na minha opinião, que mudar drasticamente, ou pelo menos com muito significado, e ainda há tempos no CAP tinha introduzido enfim, um tema para reflexão, que era aquilo que eu chamo os fundos de investimento regional, uma vez que me parece que a economia é fundamental no desenvolvimento do interior, como de qualquer região, afinal, e, portanto, estes fundos de investimento regional, como eu os concebia, para serem capital de risco, capital semente, e serem também terem uma intervenção pedagógica ao nível da economia regional e, inclusivamente, na detecção de oportunidades de investimento para montar as operações que pudessem levar à conclusão desses processos de investimento. E há concreta sobre a qual valia a pena refletir. Sim, podemos falar sobre isso numa próxima oportunidade. Muito obrigado também. E cumprimentos. Um abraço. E Luísa, eu vou dar, se calhar, mais uma oportunidade a mais duas pessoas e depois vocês comentam também e fazemos uma segunda ronda. Fernando Freire de Sousa, um homem do Norte, a partir do Porto, quer também fazer um comentário? É sempre um gosto. Não sei se nos está a ouvir. Fernando. Eu. Muito bem. Não está a ouvir. Joaquim Oliveira Martins, esteve muitos anos na OCDE, conhece melhor que ninguém este tema. Quer fazer um pequeno comentário? Jaime. Muito obrigado. Sim, posso fazer um comentário. Acho bom, a sessão é interessantíssima. Uma coisa que eu não ouvi é um bocadinho. Estas tendências são um pouco incontornáveis, não é? Nós vivemos numa economia de serviços, os serviços são 80% da nossa economia. Portanto, quando os empregos industriais vão embora, são deslocalizados, a agricultura é o que é. Quando se perde, portanto, esses poucos empregos que ainda existem digamos, no setor transacionável da economia nas regiões de baixa densidade, é extremamente difícil substituir por empregos de serviços, porque justamente os empregos de serviços não se podem desenvolver porque não há densidade de consumidores e de empresas, etc. Portanto, eu acho que a primeira coisa, eu acho que temos que de uma certa maneira, compreender portanto, essa realidade. Quer dizer, é muito bonito a gente dizer que as regiões de baixa densidade, as regiões do interior têm que ter acesso a tudo, aos serviços públicos, à internet e não sei o quê, mas, quer dizer, os serviços públicos têm um custo e dar serviços de educação e de saúde e de internet em todo o lado tem um custo. Portanto, há um custo de oportunidade que tem que ser de certa maneira considerado. Quer dizer, há países como o Japão, que têm um problema de envelhecimento terrível, que estão a consolidar o território. Estão a fechar aldeias, fecham aldeias, não é? Portanto, eu não sei, mas este tipo de... Eu sei que isto é muito difícil, isto dói, as nossas aldeias são as nossas raízes, isto tudo, mas quer dizer, esta discussão tem que ser posta na mesa. Eu acho que há três níveis, não é? O primeiro nível são, efetivamente, a economia, é uma economia de serviços, essencialmente baseada em concentração em grandes áreas metropolitanas, portanto, essas áreas têm que funcionar corretamente, têm que gerar, digamos, o que nós esperamos delas, ou seja, aquelas economias de aglomeração que vão produzir um pouco de produtividade no setor de serviços, que é tão difícil de obter. Depois temos que maximizar todas as conexões entre essas grandes zonas metropolitanas e as zonas rurais ou de mais fraca densidade que estão à volta, mas que podem beneficiar, digamos, dessas conexões. E depois há aquelas regiões que são remotas. Portanto, foi aqui dito, a Luísa disse que, portanto, 82% estão no litoral, portanto, há 20, 10% da população que estão nessas regiões mais remotas. O que é que se pode fazer com essas regiões? Portanto, o exemplo do Fundão, eu estou de acordo com o Dr. Valdo Fernandes, quer dizer, sim, é um bocadinho um excesso
de hype à volta, portanto, à volta do Fundão. É pena, evidentemente, que não haja outros exemplos, mas há possibilidade, há casos onde, efetivamente, se pode fazer qualquer coisa para essas regiões que são, portanto, remotas. Quais são as condições? A primeira condição é ter políticas que são diferenciadas. Não se pode pensar que se vai tratar do problema do Fundão ou do Castelo Branco da mesma maneira. Portanto, isso tem a ver, efetivamente, com o processo de descentralização, tem a ver com a forma de governança e tem a ver também com a apropriação dos atores locais de uma estratégia. O que é que faz a diferença de Fundão em relação às outras regiões que têm problemas? É porque no Fundão houve uma estratégia. Agora, ter uma estratégia é uma coisa que não é fácil. É uma coisa que não é fácil. O Fabrício Barca, que foi o grande pensador da política regional ao nível europeu, dizia que tinha que sempre haver uma espécie de empurrão que vinha de fora, não é? Para sacudir um bocadinho, digamos, os atores locais que por vezes estão um bocado agarrados ao statu quo e não querem ver as coisas de maneira diferente. Portanto, mas há soluções. Agora, não podemos imaginar que todas as regiões de baixa densidade e todas as regiões do interior vão encontrar uma solução. E então, se há certas coisas que são essenciais como o país, como a floresta, então, efetivamente, o enfoque estrutural, e acho que há muitos estudos, portanto, análises, que indicam quais são as linhas desse enfoque estrutural, e mais, portanto, valorizar o tipo de serviços que são feitos pela floresta e o tipo de serviços que são feitos pelas pessoas que podem tratar e cuidar do território. Isso eu acho que é uma coisa que é, digamos, possível de fazer, não é? Valorizar esse tipo de serviços. Mas, portanto, eu acho que se deve considerar este lado incontornável destas tendências. São tendências muito fortes. Estamos a lutar contra as coisas, contra certas coisas que são. Isto vai acontecer de qualquer maneira. Não é? E, aliás, a Luísa também disse que se nós não mudarmos as coisas, as mudanças climáticas vão tratar de nós de uma certa maneira, não é? Portanto, este era o ponto que eu queria. Sim, Joaquim, muito bem. Muito obrigado, Jaime. Não, e o Joaquim tem, obviamente, legitimidade, porque também os anos todos na OCDE, portanto, sabe melhor do que ninguém como é que estes temas se fazem. Né? Muito bem. Eu não sei se o Fernando Ferreira Sousa já está disponível para falar. Eu não sei, Fernando, se nos está a ouvir. Pois, pessoalmente temos aqui um problema de comunicação. Falou-se aqui em ensino universitário e de um problema da escola do interior, e antes de passar a Luísa e a Helena, eu se calhar pedi à Madalena, que é professora da Universidade de Covilhã, se quer fazer um pequeno comentário sobre o tema, mas muito breve, está bem? Para passar depois à Helena e à Luísa. Madalena. Ok, boa tarde a todos. Parabéns mais uma vez por irem propor este tema que é tão desafiante. Não há, no nosso caso, portanto, eu faço parte dos quadros há 35 anos na Universidade da Beira Interior, que é um caso de sucesso, mas que houve, e posso aqui dizer, houve um erro estratégico no passado, em termos políticos, que foi a falta de junção entre os politécnicos e a Universidade da Beira Interior, como aconteceu na altura com a Universidade do Minho e os respectivos também, como é o Polo de Guimarães e respectivamente. Portanto, isso passou e agora é tarde demais, talvez. Portanto, e isso teria sido realmente no que diz respeito a este tema, não é? No que diz respeito ao tema das universidades. Mas, evidentemente, que a universidade é realmente um polo de desenvolvimento do interior. Talvez a Helena Freitas falou num aspecto muito importante, que é a questão do empreendedorismo, e tendo em conta que as políticas das universidades do interior deviam incentivar mais, em termos de valorização de carreiras, uma relação maior entre os atores locais e o desenvolvimento de pequenas empresas, ou seja, hoje estão virados e realmente temos gente muito boa lá no empreendedorismo, mas estão muito virados para a parte científica, para as publicações, para o desenvolvimento de projetos e não o desenvolvimento. Quer dizer, não é, também desenvolvem, mas podia-se focar mais, podia haver uma estratégia para se valorizar isso nas carreiras. Penso que se poderia, sem custos, uma vez que o Joaquim Oliveira falou isso, que tem custos, é a política de colocação de professores. Por exemplo, haver uma política de colocar professores do secundário jovens, ou seja, para constituírem família no interior e haver relação para as pessoas que escolhiam, que eram jovens e que escolhiam o interior, poderem realmente. Porque o desenvolvimento do interior depende da criação de empresas, de emprego e de riqueza. Mas temos um caso de sucesso quando se fala. Foi meu aluno em engenharia têxtil, eu sou engenheira, que é a
toda a gente conhece a Interprev, quando vamos aos restaurantes, é de serviços portanto, ela fixou-se na realmente temos muitas deficiências e uma coisa são as cidades que tiveram algum crescimento, como é o Fundão, um pequeno crescimento, ou pelo menos estagnou o decréscimo, que isso é muito importante, e ainda cresceu alguma coisa, mas depois as aldeias, aí já não acontece o mesmo fenómeno. No caso de Viseu, há um crescimento na cidade, mas depois nas aldeias isso não se verifica. Outro aspecto que eu acho importante da ligação das universidades aos projetos e ao governo central são quando há projetos para o interior internacionais, pessoas que querem investir, estes projetos ficam parados, ou seja, devia haver uma via verde, devia haver algo que, ok, é para o interior, vamos despachar ou vamos ver quais são as medidas que podem, digamos, fomentar que esse projeto seja aprovado ou que seja realmente viabilizado. Portanto, isso também acontece, existem investidores internacionais que às vezes querem, mas como nós sabemos, temos aqui questões legais e burocráticas que são muito claras. Mas a universidade, tudo, eu acho que sim. Para fazermos mais na universidade, isso tem que ser valorizado na nossa carreira, porque nós focamos também naquilo que é a nossa meritocracia portanto, o nosso mérito depende disso, daquilo que fazemos e daquilo que são os parâmetros que são mais valiosos. Penso que há uma mudança nos últimos tempos, nesse sentido, nos últimos 4, 5 anos, nota-se que há uma preocupação para desenvolver projetos na região e para a região, mas passámos muito tempo, digamos, sem essa preocupação e sem essa ligação. Eu vejo agora, por exemplo, nas listas políticas, muitos professores universitários, até independentes, é sinal que há uma preocupação nesse sentido. Espero que isso Bem, possa contribuir de alguma forma para o desenvolvimento. Não é suficiente, não é suficiente, é preciso políticas para o interior, sim. muito bem, sim, senhor. Obrigado pelo contributo, muito interessante. Eu não sei se mais alguém quer fazer algum comentário, alguma questão. Eu posso só num minuto dizer uma coisa? Pode e deve. Só num minuto. Pode e deve. Esta última intervenção lembrou-me que há uma questão muito importante que está a acontecer no tal interior, é que grande parte dele, pela primeira vez nos últimos 70 anos, desde 1950, grande parte dele está a ganhar população, ou estagnou ou está a ganhar população. Isso não nos acontecia há 70 anos, esta parte, e tem tudo a ver só com saldos migratórios, porque obviamente não se muda a estruturação de uma população idosa e com índice de envelhecimento tão grande, que os saldos naturais continuam a ser péssimos, mas os saldos migratórios são ótimos. Isso é muito interessante porque, volto a dizer, atenção às mudanças que estão a acontecer, que obviamente podem alterar a atratividade. Isso, de certa forma, coloca-nos todos no mesmo plano. É que neste momento a falta brutal de mão de obra que temos é igual em todo o país, o que infelizmente nos iguala e é muito homogéneo em todo o país. A questão que se vai colocar, e esta é uma questão nacional, não é uma questão do interior, é como é que nós vamos continuar a atrair investimento, nomeadamente tirando partido deste mundo em grande ebulição, como é que o país se lá posiciona, se não tiver a demonstração cabal que consegue continuar a atrair mão de obra, e ela tem muito a ver com saldos migratórios, como todos sabemos. Muito bem. Tudo e muita coisa. Portanto, penso que não questão, né? Nem que fazerem comentário. Eu podia só à Inês, que é uma pessoa que nos dá aqui apoio, porque, portanto, e também é uma pessoa ligada muito ao jornalismo. Inês, quer colocar uma questão também, algum comentário? Uma pessoa mais jovem, e depois terminamos, passamos a outras. Pronto, eu já foram adiantado mais ou menos o que eu tinha pensado na questão das universidades e tudo mais. Eu lembrei-me só na questão do turismo, quando falaram da questão de repensar o turismo e de que forma é que podíamos diminuir a sobrecarga que está dividido, nomeadamente e maioritariamente em Lisboa e Porto, e aproveitar tanto o turismo que este país tanto fala para ajudar a mobilizar estas zonas interiores. Muito bem. Portanto, o papel do turismo no interior. Muito bem. Passamos agora à Helena e acabamos com a Luísa, está bem? Helena, por favor. Muito bem, pronto, eu agradeço também as questões que me interpelaram e gostava de dizer também que eu tenho bem consciência que, quer dizer, que esta situação é uma situação
universal, portanto é global, portanto nós não estamos perante um fenómeno que seja exclusivamente português, como é evidente. Portanto, aliás, basta olhar para a Espanha, que tem também alguns problemas de outra natureza, portanto muito mais circunscritos ainda assim, porque teve uma estratégia de ocupação territorial que nós não tivemos. Portanto, mas o que me parece aqui no caso e na comparação até com o Japão, porque de facto é um exemplo claro de algumas escolhas que tiveram que ser feitas e continuam a ser, portanto, num país de pessoas. A questão em Portugal parece-me é que nós não temos dimensão para ter o problema e a assimetria que temos. Portanto, não faz sentido nenhum. Isto está a prejudicar tremendamente a economia, está a prejudicar tremendamente o país. Portanto, não faz sentido o nível de assimetria que atingimos e neste momento acho que é brutalmente prejudicial, portanto, para o futuro do país. Portanto, não queria, mas muito claro isto, eu sei, tenho bem consciência que isto é um fenómeno global, portanto a tendência crescente da ocupação da cidade, de facto a nossa espécie escolheu a cidade, é a cidade que pretende, mas ao mesmo tempo que o faz, não deixa de precisar dos serviços que os territórios rurais oferecem, não é? E portanto isto é muito importante e por isso nós não podemos abandonar os territórios que providenciam serviços que são críticos ao nosso bem-estar e à nossa sobrevivência coletiva. Portanto, isto é mesmo um desafio tremendo que temos todos, sejam em qualquer. E Portugal, tendo a dimensão que tem, enfim, faz todo o sentido olhar para isso rapidamente. Portanto, a questão de facto de disseminar os serviços públicos, como eu disse sempre, isto no caso português, não representa um custo e, portanto, eu não me preocupa e a questão aqui não é abandonar os territórios, é abandonar as pessoas. Aí eu sou visceralmente contra, porque, de facto, se nós queremos, digamos, manter um país, digamos, que é, enfim, uma sociedade saudável, nós temos necessariamente, não podemos as pessoas. Enquanto tivermos pessoas nos territórios, eu não quero colocar lá os serviços, mas quero garantir que o acesso aos serviços é universal. E, portanto, nós temos soluções, as soluções existem, o que acontece é que nós mantemos um nível de centralização de política pública que não nos ajuda nada, não permite que pensemos essas soluções. Nós somos capazes de encontrar soluções na área metropolitana de Lisboa, somos capazes de pensar em soluções de proximidade da oferta de saúde, por exemplo, nos bairros de Lisboa, porque é em Lisboa, e não conseguimos fazer o mesmo tipo de exercício para os territórios e para as regiões, para os municípios do país. Portanto, a questão é essa. Portanto, isto é absolutamente fundamental. Eu penso que nós, no momento em que abandonarmos as pessoas, então sim, deixamos de ter uma sociedade, digamos, justa e capaz de restabelecer a situação perigosa que temos hoje da perda acelerada da nossa democracia. Portanto, eu realmente isso mantenho, acho que é muito mais fácil do que parece para Portugal, e agarro aqui numa questão que disse também o Paulo, que tem a ver com o que está acontecendo nas áreas metropolitanas, é verdade, portanto, a situação precária que nós estamos a assistir, portanto, isso é uma perda que necessariamente vai ter consequências também neste reequilíbrio, esperemos que sim, portanto, isso. Aliás, esse exercício era aquele que devíamos estar a fazer e, portanto, realmente acho que nós conseguimos ter digamos, podemos aproveitar essa situação, aproveitar, não é no sentido do benefício, mas é no sentido de encontrar soluções de equilíbrio, de reequilíbrio de facto para o país. Portanto, essa era uma questão que eu queria deixar. Por outro lado, relativamente à última intervenção da questão de suster as perdas das universidades, portanto, eu acho que estamos no tempo certo. É verdade que as universidades não respondem a tudo, o sistema científico e tecnológico não responde a tudo, mas é absolutamente necessário manter vitalidade no sistema, porque se não conseguirmos preservar, digamos, o talento agora, o que eu penso é que nós, de facto, como foi muito bem dito, nós não tivemos capacidade para estruturar, portanto, fazendo a agregação necessária, porque nós nunca temos coragem para fazer escolhas. E o problema do país, e o problema dos territórios e do interior é não termos coragem de fazer escolhas. Portanto, e mantemos e, portanto, sistematicamente protelamos agora. Isto é uma escolha crítica, é uma escolha fundamental. Portanto, se nós estamos neste momento a assistir em direto ao desaparecimento, ao fecho de instituições de ensino superior, porque os cursos que têm não respondem, não cativam
não são suficientemente apelativos, as estruturas que estão criadas não servem, nós temos que transformar isto. Portanto, se já não é possível agregar, é possível pensar e reestruturar, não é? Criando, por exemplo, âncoras, em vez de termos, exatamente, em vez de termos 300 cursos da mesma coisa, portanto, não é? Nós, se calhar, podemos criar um nível de especialização que responde mais aos interesses que temos nos territórios em função de uma estratégia, portanto, também, claro que é uma estratégia de economia, uma estratégia de economia que responde àquilo que temos, porque, evidentemente, eu não posso colocar. Aliás, mas há outros exemplos, nós falamos sistematicamente do fundão, mas, por exemplo, se fizermos o que está a acontecer no Alentejo, portanto, na escolha que se fez, por exemplo, do hub da aeronáutica para, como é que se chama, não é Ponto Porto Sor, Ponto Sor. Ponte Sor, não é? Portanto, quer dizer, criou-se um cluster, portanto, trazendo também o conhecimento, trazendo, digamos, aqui também, digamos, uma indústria que pode absolutamente crescer e criar uma dinâmica local e com certeza crescerá e criará. E, portanto, nós temos que encontrar este tipo de especialização, é possível criar com pensamento crítico, com estratégia, portanto, eu penso que é isso que tem faltado, e por isso eu penso, neste momento, a regionalização, eu agora não estou a falar também, portanto, já não estou, já andamos necessariamente a adiar esta coisa, mas de facto, se não conseguirmos criar um nível de decisão local próximo, que rapidamente desenvolva, portanto, as estratégias que precisamos deste nível, nós de facto vamos ter muita dificuldade porque mantemos esta, digamos, uma orientação sistematicamente centralizada. Portanto, de facto, neste momento, eu penso que nós estamos obrigados a pensar num nível de implementação das políticas públicas descentralizada, territorializada, não é? Portanto, num outro tipo de governança que nós teimamos a não querer construir e, portanto, tem uma falta de coragem gritante. Portanto, neste momento é só isso, não é aqui um custo. O custo é o que nós temos, o custo é a situação que nós temamos em manter. E, portanto, eu não estou aqui a falar nas minhas áreas de especialidade, portanto, a questão, de facto, da criação do mosaico florestal e dos serviços de ecossistema, que penso que é, portanto, eu também penso que o plano dos planos de paisagem são, por exemplo, nós temos um planeamento que é muitíssimo importante também para a questão, para responder à questão dos incêndios, para responder à questão da agricultura, para responder à questão climática, não é? Nós temos esse planeamento feito e agora a oportunidade de o tornar execuível e implementado, mas não estamos a conseguir colocar lá o nível de financiamento e de incentivos que é preciso. E não estamos porquê? Porque sistematicamente os incentivos são colocados no sítio errado. Portanto, ou começamos a discriminar positivamente estas soluções que de facto reequilibram o país, ou então realmente o que vamos, enfim, isto não, já tomei demasiado tempo e quero Ah, não, passar. está tudo bem, muito bem, muito bem. Muito obrigada. Eu demais queria dar nota ao João Palmeira, agora que reparei ao João, peço desculpa que não reparei que tinha levantado a mão, por acaso não sei se levantou-se não, mas pronto, mas já vi também que a sua nota foi em parte respondida pela Helena Freitas, né? Portanto, peço desculpa, é só essa nota. Não sei se queres alguma coisa, de qualquer forma, nós estamos a chegar ao fim. Muito bem. O Carlos Tavares levantou a mão, mas ao caso eu pedia mesmo uma coisa muito rápida, porque a Luísa Schmidt tem que acabar, está bem? Faz favor. É mesmo um minuto, já. Está bem. Só duas notas. Primeiro, o interior não são só aldeias recônditas no interior. São vilas, são cidades, e eu sou de um distrito que fica ao pé do mar, que é Aveiro, e anda-se 20, 30 quilómetros para dentro e estamos no interior com pessoas a viver muito mal, em zonas muito pobres, e portanto a ideia que o interior são lá só as florestas e as zonas rurais muito longínquas, nem sequer é verdade. Além disso, de facto, eu percebo que há uma tendência para a deslocação para os serviços, mas os serviços não têm que estar todos em Lisboa, nem as grandes empresas têm que estar todas em Lisboa ou no Porto. E isso é que faz desenvolver o país, e as políticas têm que ser desenvolvidas também nesse sentido. Depois só uma nota que é apenas uma precisão em relação ao que disse o Sr. Presidente da Câmara do Fundão. Os 700 milhões de euros que se gasta não são em combate. É combate e prevenção, e mais de metade disso atualmente é prevenção. O que eu penso é que não serão bem gastos na prevenção, porque senão não está.
não estaríamos na situação em que estamos. Muito bem, isto dá pano para mangas para uma segunda e uma terceira sessão. Aliás, dar nota, já agora aproveitar que está aqui o Carlos Tavares, que vamos fazer no dia 9 de outubro, em conjunto, no Palácio de Mateus, uma sessão precisamente sobre o interior e, portanto, estão todos convidados. Quem quiser ir à belíssima Vila Real e ao belíssimo Palácio de Mateus, não é, Carlos? Mas depois, oportunamente, falaremos sobre isso. Luísa, para acabar, está bem? Bem, Faz favor. agora tenho de responder a muitas coisas já. Não Sim, sei está como bem, é está que é, bem. mas Está começando bem. ali por Ponte de Sor, e eu falei em Ponte de Sor porque o Sr. Presidente cá está. Não, Mas eu em podia Fundão, falar, por desculpe. exemplo, Falou no como Fundão. é um caso excepcional, não é? Não é Mas Ponte Sor, é Fundão, ó Luísa, Fundão. não, desculpe, de Fundão, mas eu também podia falar de Ponte de Sor, era isso que eu queria dizer. Naturalmente. Também podia falar de Ponte de Sor, com a aeronáutica, podia falar de Idenha Nova, por exemplo, também, com biorregião, de Campo Maior também, de Castelo de Vide, quer dizer, são casos absolutamente exemplares também no país. Agora, Luísa, e também tem que falar em zonas do Norte, né? Não é só Alentejo e Centro e Alentejo, também no Norte, né? Também. Bragança, Casos importantes no Norte, Bragança, exato. já em Bragança. Agora, a Idenha Nova, só para voltar àquilo que disse o presidente do Fundão, é muito curioso o que diz em relação, e é verdade, portanto, esta macrocefalia urbana está a criar também tensões gravíssimas. São tensões sociais de vária ordem. E isso é um problema que nós vamos ter a muito curto prazo, que já estamos a ter. Portanto, e nós temos feito inquéritos e trabalhos que mostram bem isso e que se torna começa a ser bastante preocupante determinadas estas áreas, a área metropolitana, sobretudo a área metropolitana de Lisboa. É a que eu conheço melhor, mas também é a mais complexa no país, na verdade. Agora, por exemplo, o seu colega de Idenha Nova, a certa altura, fez um inquérito na área metropolitana de Lisboa e conseguiu para lá levar 50 famílias. Isso não deixa de ser curioso, porque pode ser uma prática interessante a replicar, não é? A replicar. Depois, a questão dos incêndios, a questão dos incêndios e do combate aos incêndios também foi falado agora pelo Carlos Tavares, mas é verdade que neste momento há mais equilíbrio entre combate e prevenção, mas durante anos foi um escândalo absoluto. Gastava em combate o que não se gastava em prevenção. Mas um escândalo, os números conhecem-se e é verdadeiramente escandaloso. Foi de certo modo, desde 2017, com aquele problema trágico, que isso começou a mudar. Mas, na verdade, durante anos foi assim que se fez. É uma questão absoluta que nos leva hoje, portanto, nos leva hoje àquilo que nós temos, que é o problema da paisagem, da floresta desordenada, que já irei dizer duas outras coisas sobre isso. Só mais para falar, eu fiquei um bocadinho triste que o Dr. Carlos Tavares não tenha gostado do meu cenário esperançoso, porque isso tira-me um bocadinho a esperança, uma vez que está. Eu gostei, acho é que ele não é provável. Pois, é por isso, mas é que é importantíssimo que os agentes económicos, de facto, e o Estado se organizassem para realmente nós encararmos estes problemas de uma forma mais sistemática e mais planeada. Mas, enfim, e que não tenhamos que esperar pelas alterações climáticas para nos empurrar para isso, não é? Com as catástrofes avança-se sempre, eu preferia avançar com medidas mais racionais e positivas. Também o que disse o Dr. Joaquim Oliveira, disse, quer dizer, as tendências são incontornáveis, mas nós temos aqui, e isso é que me custa muitas vezes na maneira como os economistas, por exemplo, e as pessoas de direito são sempre as que estão menos ligadas a estes assuntos. E, na verdade, há aqui uma questão de economia que é preciso equacionar. Eu percebo até a ideia de fechar algumas aldeias, algumas estão mesmo em este desaparecimento, não é? Só uma ou duas pessoas lá. Mas, na verdade, a mudança de políticas públicas tem que ser uma coisa pensada e tem que ser uma coisa desejada e muito racional, porque nós estamos a gastar muito dinheiro com isto tudo, dinheiro e bem-estar e vários outros recursos com esta maneira como estamos organizados. Para ir agora àquilo que foi dito aqui não é o Jorge, mas só mais uma coisa em relação ao que disse ao que foi aqui, não é? É que a questão da insustentabilidade e do litoral e das áreas urbanas pode efetivamente levar-nos a um certo colapso. Mas agora, é que este caminho é um caminho com muitas arestas, com muitos problemas.
E por isso eu diria que nós temos que, em Portugal, há uma tradição também de não investir em políticas preventivas. E as políticas preventivas a todos os níveis têm que ser muito mais instaladas. Isto tem que entrar. Eu percebo a ideia que diz que é preciso empurrar as pessoas. Eu não sei como é que nós vamos empurrar, mas temos que empurrar para políticas preventivas a todos os níveis. Desde a saúde, como nós sabemos, gastamos muito mais com a falta de prevenção do que se a tivéssemos, até esta qualidade do território e dos impactos. Portanto, é preciso pormos isto cada vez mais investir em políticas preventivas, levar a cabo as análises custo-benefício para averiguar as tais despesas públicas ligadas às inércias e ao desordenamento do território que têm efetivamente empobrecido o país e que vai custar muito caro. Há bocado, quando eu dizia aquilo, quando vejo os cenários dos meus colegas da Faculdade de Ciências, por exemplo, relativamente àquilo que se vai passar na zona costeira, nós, se não mudarmos algumas coisas, nós vamos pagar caríssimo. E quem é que vai pagar? Então, o interior vai pagar o que se passa em algumas construções de luxo que estão a ser absolutamente vulneráveis. Isto não pode ser. Portanto, aqui nós temos de tomar aqui uma. Mas não é só isso. Portanto, há aqui uma análise de custo-benefício também em relação aos incêndios, também em relação às florestas. Tem que ser em relação a tudo, muito mais, e apelar aos economistas nesse sentido, juntamente com os outros cientistas, que nenhuma ciência é dispensável nisso. E depois, particularmente, considerando os incêndios, aquilo que se fala constantemente, o ordenamento florestal continuado, a prevenção, monitorização e vigilância, o cadastro. O Filipe Foco já falava no cadastro. Nós não conseguimos. Em Espanha, eles fizeram o cadastro diferido. E esse cadastro diferido depois permite que, ao fim de 2 anos, se as pessoas não requerem aquele pedaço de propriedade, vai para o Estado depois organiza-se, tem que se organizar com os privados para resolver. A floresta é um problema muito sério que tem que ser resolvido com muito pragmatismo. E depois, claro, também o pagamento dos serviços de ecossistemas, muito importante, que nos dão porque as florestas bem ordenadas dão-nos os tais serviços que a Helena falava, água, ar e solo, e isso nunca é pago. O pagamento dos serviços de ecossistemas também tem que ser instalado. Para quem, não é? Pequenas centrais de bioma, por exemplo, é algo que já se avançava no observatório que foi criado na Assembleia da República depois de 2017, pequenas centrais de biomassa para criar energia que abasteça vilas e pequenas cidades. Depois, também considerando a tal vulnerabilidade costeira, eu já falei, a APA, a Agência Portuguesa do Ambiente, tem um mapa com todos os sítios, com as zonas vulneráveis identificadas. Não se pode continuar a permitir que se construa aí. Quer dizer, isto é de uma racionalidade que eu acho que é evidente. Políticas de valorização das cidades médias, o Plano Nacional de Desenvolvimento do Território, também foram aqui faladas, as cidades médias têm que ser muito mais revalorizadas. As políticas de mobilidade efetiva, o Plano Ferroviário Nacional nunca mais passa para a prática. E o relançamento do interior como território de recurso estratégico para o país, com uma maior articulação com Espanha. E isto é que eu acho que também era cada vez mais interessante. Essa articulação produz-se de forma muito pontual e seria muito interessante haver aqui uma ligação muito mais forte com Espanha, porque Espanha, a maior cidade da Península Ibérica é interior e as políticas, como a Helena também dizia, eles têm políticas de interior completamente diferentes das nossas. Fizeram, nós não fizemos, não é? E depois, por fim, criar a tal cultura cívica, não é, de solidariedade, para querer ativamente fazer mudanças cruciais. Portanto, a democracia participativa também é para aqui chamada. Portanto, num cenário otimista, um Estado que se chegou acaba a levar o país finalmente para políticas públicas, não é? Que protejam ao mesmo tempo a resiliência do território e que coloquem a sociedade no caminho em que o interior regresse, na medida do possível, mas com potencial reavaliado, numa nova condição ibérica e europeia. E isto também era importante pensar. Ou seja, o valor do interior do país passa não só pela diminuição dos excessos do litoral, mas pela revalorização dos tais recursos indígenas e das nossas interações ibéricas e comunitárias. E o turismo, só uma palavra sobre o que eu queria dizer com a questão do turismo. O turismo tem que ser profundamente repensado e estimulante da revalorização
dos recursos naturais do país. Por exemplo, eu falei também numa coisa que liga-se muito pouco, que é um valor enorme que nós temos, que é o termalismo. Nós não estamos a valorizar este setor, que é altamente promissor. E um setor turístico com efeitos positivos, visíveis sobre a cultura das paisagens e conservação da biodiversidade, a harmonização com as condições de vida das populações, é muito importante, residentes, e a experiência também Bem, das populações visitantes. Era isto que, apoiado em envolvimento das comunidades locais para a valorização sustentável do seu território e não tanto como o turismo hoje se faz, que é um bocadinho ligado ao abuso das grandes organizações industriais turísticas. É o que nós estamos a viver no litoral e muito concretamente em Lisboa. E era isto que era preciso mudar. Luísa e Helena, muito obrigado pelas vossas belíssimas intervenções, pela vossa Desculpem o disponibilidade. exagero. Não, muito obrigado também. Temos aqui pessoas com agendas complicadas, mas que não abdicaram de estar aqui connosco. A gravação será posteriormente partilhada e continuamos nesta nossa agenda de construção do país melhor, está bem? Boa semana e muito obrigado, está bem? Boa A todos. semana. Obrigado. Beijo.